Fala pessoal, beleza? Vamos então continuar aqui nosso desenvolvimento e a gente vai criar agora e tratar as nossas exceções ali para que elas venham de forma mais estruturada aqui no nosso endpoint, tá? Então vamos lá para o código e vamos começar a tratar aqui as nossas exceções. Primeiro, aqui no nosso adapter HTTP, a gente vai criar aqui um novo package que a gente vai chamar de exception, tá? Opa, faltou um Czinho ali. Vamos colocar aqui um package chamado exception. Só ajustar aqui. Factory. Rename. E aqui um exception. Vou botar um C aqui. Isso. E então aqui a gente vai criar um handle para tratar todas as nossas exceções. E isso seja externalizado ali para nosso endpoint de forma correta, tá? E de forma mais estruturada, né? Então vamos aqui criar uma classe. Essa classe eu vou chamar de erro response, tá? Erro response, e a gente vai adicionar aqui alguns atributos. O primeiro atributo que a gente vai adicionar aqui é uma lista de mensagens, tá? Então string mensagens recebe new ArrayList. Já vou inicializar ela aqui vazia, mas ela é uma lista de mensagem. Vamos importar aqui nosso list. Beleza. Temos aqui também private, uma string contendo erro. Chama ela de erro. Private vai ser o inteiro aqui, código. Vai mostrar qual o código do erro ali, né? Como é que a gente vai fazer esse tratamento de erro específico para endpoint, né, e comunicação HTTP. Esse aqui vai ser um erro HTTP, tá? Esse código aqui é um código do erro HTTP, seja 400, seja 401, enfim. Private, vamos criar aqui uma data, chamar de timestamp mesmo, do momento do erro. E por último a gente vai criar aqui uma string, uma variável string, chamada path, que ele vai passar o caminho do endpoint do erro, tá? Se a gente tivesse mais de um endpoint, isso aqui seria interessante para quem chamou saber ali em que momento qual foi o endpoint chamado que deu problema, tá? Então, feito isso aqui, a gente agora vai só adicionar aqui os nossos getters, setters, builder. Então, getter, setter, builder. Vamos deixar aqui também o noArguments constructor. Beleza. Criado aqui a nossa classe. Essa classe aqui é o que vai ser devolvido ali para os nossos endpoints caso tenha algum problema, tá? E aí teremos todas essas informações aqui preenchidas. Beleza? Podemos fechar aqui a nossa classe erro response, e agora a gente vai criar outra classe aqui dentro de exception também, que vai ser onde a gente vai tratar aqui todos as nossas exceções, né? Vamos chamar ela aqui de application exception handle. E aqui a gente vai extend response entity exception handle, tá? E aqui a gente vai começar a tratar as nossas exceções. Então, outro
configuração importante que a gente precisa colocar aqui é o nosso controller advice. Tá? Então, esse conjunto aqui de informações é o responsável aqui por interceptar ali as nossas requisições que vêm do nosso endpoint e se houver qualquer problema, a gente consegue tratar, né? Dependendo do tipo da exceção. Como assim? Veja que a gente mapeou aqui, por enquanto aqui na nossa aplicação nós temos dois tipos de exceções, tá? Previsto, que é quando eu tenho aqui no meu core da aplicação, a gente criou uma exceção Application Exception. Então, se der qualquer problema, vai estourar uma exceção do Application Exception. E aí, com isso, a gente vai conseguir tratar aqui quando houver uma exceção do tipo Application Exception. E a gente tem outro momento aqui também de erro, que é aqui no valid, tá? Quando a gente colocou aqui o valid, a gente está informando que ele pode validar aqui o que está dentro do nossa classe cálculo bullet request, e se estourar algum problema aqui, né, se der algum problema aqui de validação, por exemplo, o código do boleto que está aqui dentro do cálculo bullet request vier nulo, ele vai estourar uma exceção e a gente pode também tratar essa exceção aqui. Então está previsto aqui dois tipos de exceções e a gente vai tratar elas, tá? E aí a gente vai tratar primeiro aqui Application Exception. Então vamos dizer o seguinte, ó. Vamos criar aqui o método que retorna um response entity normal aqui, tá? Response entity. E aí a gente vai colocar aqui dentro o erro response que a gente criou, a classe que a gente criou. Então, response entity. Eita. Response entity, ver se ele encontra aqui. Encontrou. Response entity, e aqui a gente vai colocar application exception. Então, quando houver um application exception, eu quero tratar ela aqui. E aí, para isso, eu vou colocar também aqui um decorator, exception handler aqui. E aí, vou dizer, ó, essa classe, ela só vai entrar aqui dentro quando na minha aplicação, em algum momento, estourar um erro do tipo application exception, eu quero que entre nesse método aqui. Então, aqui eu vou colocar application exception, exception, beleza, esse cara aqui, .class. Então, se em qualquer lugar da minha aplicação esse meu control advice vai ficar vasculhando caso em algum lugar da aplicação estoure uma exceção do tipo application exception, ele vai cair aqui dentro desse método e eu posso tratar ele aqui da maneira que eu achar melhor. E no nosso caso aqui a gente vai primeiro criar aqui, né, um response, que é esse nosso erro, e a gente vai tratar ele. Aqui no Application Exception eu posso esperar aqui alguns parâmetros, né? Por exemplo, a exceção em si. Então eu posso aguardar a exceção aqui e também eu posso ter aqui um web request para que eu possa tratar outros dados aqui tranquilamente. Então tem o Application Exception e tenho aqui o request. Então response, o que é que esse response vai receber? Esse response, a gente vai construir agora o nosso erro response. Então, erro response, response builder não rolou, deixa eu ver aqui. Erro response. Builder. Preciso adicionar aqui também o all argumentos const. Agora sim, acho que vai rolar. Vamos voltar aqui para o nosso handle. Agora sim, o builder está aqui. E aí aqui a gente vai criar nosso erro response. Vamos preencher todos os dados. Aí, quais são os atributos que nós temos aqui nessa classe? As mensagens, se tiver mais de uma mensagem, o erro. A gente tem aqui o código do erro.
a gente tem aqui o timestamp, temos aqui também o path, que foi o endpoint que deu problema. E é isso, são esses atributos. A gente pode rodar aqui o build para fechar. Tá? E aqui em mensagens, qual mensagem a gente vai pegar? Aquele nosso application exception agora vai fazer um pouco de sentido no que a gente criou aqui no application exception, né? Então a gente criou um atributo aqui no application exception, sempre que ele estourar esse atributo, a gente consegue aqui ter acesso a esse tipo de exceção e dentro do tipo da exceção, nós temos a mensagem ali de algum dos erros, né? Então se der qualquer um desses erros aqui, a gente consegue pegar aqui a mensagem do problema. Então, para isso, eu posso simplesmente vir aqui arrays.asList, né? E aí, pegar aqui, como a gente já tem a instância aqui do nosso application exception, né? Nós temos a instância da exceção que gerou, posso digitar aqui x.get tipo de exceção, né? Tipo exceção e mensagem de erro. Então, com isso aqui eu consigo pegar a mensagem corretamente do erro ali que estourou, tá? Esse erro aqui eu vou colocar, vou deixar aqui o tipo da exceção mesmo, o código do tipo da exceção, que a gente pode utilizar das duas formas, né? O código do tipo da exceção ou a mensagem aqui. Então, ponto toString aqui, ponto to lowercase, para deixar ele minúsculo aqui, né? E aí a gente tem um código do erro. Para a gente pegar aqui o código do erro, sempre quando for um problema de aplicação que a gente percebeu lá, é um erro que veio do cliente, né? Por exemplo, o boleto não está vencido, ou o boleto está com um tipo inválido que a gente não trata, então aqui a gente vai chumbar, vai deixar fixo aqui no código o erro not found aqui, né? Do HTTP. Então eu posso usar aqui o HTTP status status ponto not found ou bad request, pode ser o bad request, acho melhor aqui o bad request.value para pegar aqui esse erro. Bad request aqui fica bem melhor. E aí aqui no timestamp a gente vai dar um new date aqui para ele pegar a data atual do problema, a data atual que ocorreu a exceção. E no path aqui a gente pode utilizar para pegar ele aqui o request, que a gente tem como parâmetro aqui também. Então no path a gente pode usar aqui o request.get description e aí passa aqui false. E ele vai trazer para a gente aqui o path desse problema, qual foi o endpoint que ele chamou e que deu problema. E aí para fechar aqui o tratamento do application exception, a gente vai retornar aqui um response entity. Então, new response entity. A gente vai passar aqui o response, que a gente acabou de criar, que é o nosso objeto, e o status code aqui é bad request, com problema. Response e o bad request. Opa, tá faltando um S aqui. Pronto, tratamos aqui o nosso primeiro método, que é o método application exception. Se a gente rodar agora e tentar verificar lá, vamos tentar dar um retry aqui na nossa aplicação, vamos ver se ele já consegue aqui tratar erros do application exception. Pronto, a aplicação aqui já startou novamente, então vamos abrir aqui o nosso Swagger e vamos fazer mais um teste. Então, utilizando aqui nosso código 123, que foi o código que a gente mapeou aqui, caso ele aconteça, a gente vai ter que é 123, caso aconteça 123, ele vai mostrar aqui com o tipo normal, e aí é para ele tratar aqui essa exceção, tá? Vamos clicar aqui em executar, vamos aguardar ele tratar aqui. E se a gente olhar agora aqui no retorno que ele deu, já foi um retorno agora mais
mais amigável, né? Onde ele passa aqui as mensagens de erro, passa aqui, infelizmente, só podemos calcular os juros dos boletos XPTO. Vimos que o que a gente mocou aqui, ele é um boleto do tipo normal. E aí é que ele passa o erro, né? Que é o tipo boleto inválido, passa o código do erro, que é aqui o status HTTP 400, timestamp no momento que foi executado e API/boleto/cálculo. Então aqui agora a gente já tem uma mensagem bem mais amigável, tá? Vamos testar aqui o outro cenário de erro também, que é o momento que nós temos um boleto não vencido, tá? É 1, 2, 3, 4 o código desse boleto. Então vamos aqui adicionar 1, 2, 3, 4 para o código desse boleto. Vamos clicar aqui em executar. E aqui ele bota o boleto informado ainda não está vencido, né? Boleto não vencido, erro 400 também. Então aqui a gente conseguiu tratar aqui esses nossos cenários que quando a nossa aplicação por algum motivo estoura uma exceção do tipo Application Exception, tá? A gente vai testar um cenário aqui que ele vai dar erro 500 possivelmente, tá? Que é se a gente retirar aqui o código, ele está esperando um atributo chamado código e a gente passou aqui códigos, por exemplo. Então o código ele vai nulo. Se a gente colocar para ele executar esse cara aqui, ele vai dar erro 500, porque a gente ainda não está tratando esse cenário, tá? Então vamos voltar lá para a nossa classe handle e vamos tratar esse cenário aí também. Então vamos voltar aqui, ó, veja que ele estourou aqui um erro 500, porque a gente não está tratando ainda os erros de validação do objeto de entrada lá. Então, vamos criar aqui novamente. Vamos criar aqui um método chamado... A gente vai dar um override, na verdade, em um método que vem dessa classe aqui, responseEntity, tá? A gente vai dar um override nele. O nome do método é handle method. Esse cara aqui, ó, argument not valid. Deixa ele carregar aqui. Esse aqui, ó, handler method argument not valid. Então ele passa aqui para a gente alguns atributos, tá? Que é a exceção aqui que ele gera, o header, o status code e o web request. Então, e tá com override aqui nesse nosso response, nesse nosso tratamento. E aqui a gente retorna algum objeto. E aqui a gente vai fazer também da mesma forma, tá? Só da mesma forma que a gente fez aqui para o application exception, a gente vai fazer aqui também para esse método. A única diferença é que a gente vai ter que buscar aqui as mensagens de erros de forma mais fácil, tá? Então, vamos pegar aqui, criar uma variável chamada erros, e a gente vai pegar aqui do nosso x.getField erros, erros, ponto, a gente vai criar aqui um string, vamos criar aqui o map. E aqui a gente vai ter o item.getField. Então, sempre que ele for validar o nosso objeto lá no controlador, tá? Por conta do @valid que a gente colocou aqui, se tiver algo que não está de acordo com o que ele está esperando, ele vai emitir essa exceção. E aí aqui dentro dessa exceção, a gente consegue pegar os nomes dos campos e a mensagem de erro que veio, tá? Então, por isso que a gente está fazendo esse stream, esse map aqui, para pegar de forma dinâmica aqui o campo e o erro com a mensagem de erro. Então, item.getField aqui, a gente pode concatenar ela. Então, vou concatenar aqui com a mensagem de erro, item.getDefaultMessage. E aí, a gente vai converter isso aqui para uma lista, collection to list. Beleza, já temos os erros aqui. Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou até copiar esse response e esse return aqui. E a gente vai colar aqui embaixo. A diferença é que agora a gente já tem os erros aqui mapeados. Então, ao invés de criar aqui um array list, eu já posso passar diretamente aqui os erros.
E o erro aqui em questão, eu posso colocar algum erro aqui, alguma mensagem de erro específico. Por exemplo, aqui, erro na validação DTO. Só um exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa aqui. E aí, feito isso aqui, a gente já consegue tratar agora também os erros de validação do nosso DTO. Vamos rodar novamente nossa aplicação e vamos testá-la novamente. Pronto, aqui agora a nossa aplicação já voltou, já está de pé novamente. Então, se a gente efetuar aqui um novo teste, tá? E colocando aqui códigos ao invés de código, clicando aqui em executar, ele vai tratar agora essa exceção com um dado um pouco mais, com mensagens aqui mais amigáveis, tá? Então, ele não tratou aqui a nossa exceção. Se a gente voltar aqui um pouco, nosso código, e entrar aqui na classe cálculo bullet request, a gente vai perceber que o not num que a gente utilizou aqui foi um not num errado. A gente precisa trocar aqui esse not num para o not num do nosso validate mesmo, tá? Que aí com isso ele vai conseguir ali efetuar as validações corretamente. Então precisa ser aqui, ó, validation constraints, tá? Importado aqui novamente da classe corretamente. Agora a gente vai dar um reload aqui na aplicação e vamos testar novamente. Então, vamos clicar aqui em debug novamente e aplicar aqui o stop and run. Pronto, nossa aplicação aqui já rodou novamente. Vamos entrar aqui agora no nosso Swagger e vamos clicar aqui em executar. E vamos aguardar aqui ele efetuar essa nossa validação. Fez a validação corretamente, agora a gente tem aqui a mensagem com o erro, né, com o código do erro aqui, com a mensagem do erro. O código não deve ser nulo, então o atributo código ele não deve ser nulo. E aqui está o erro na validação DTO. Então com isso a gente consegue aqui agora dizer que a nossa aplicação ela está realmente agora tratando os seus erros, tá bom? Espero que tenha gostado e até a próxima aula.